Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos te perguntar hoje como você está e como está a sua família. Hoje nós vamos refletir com a leitura de Jeremias, capítulo 15, quando o profeta, entre a angústia que ele sofria do seu chamado, ao anunciar as palavras de Deus a um povo que não o queria ouvir, ele declara que uma dessas angústias que ele tinha era o fato de que ninguém se importava com Jerusalém. Jerusalém representa o povo de Deus, era tanto o povo de Jeremias ali na região de Judá, como também representa como um todo nas Escrituras o povo de Deus. Depois de muitos pecados que o povo de Deus haviam acumulado e não queriam se arrepender, não queriam se voltar para o Senhor, havia profetas falsamente anunciando paz no momento em que não havia paz para aquele povo. Profetas anunciavam prosperidade quando, na verdade, o Senhor anunciou a Jeremias, seu servo. O que estava vindo era a espada, a fome e desgraça sobre aquele povo. E Jeremias, nesse texto, lamenta porque ninguém nem mesmo se importava para perguntar como estava Jerusalém. Então hoje nós queremos orar pelo povo de Deus como um todo, espalhado na face da terra, mas vamos apresentar as nossas famílias, seja qual for o seu motivo de oração hoje. Ao concluirmos essa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco durante esse tempo. Amém. Bem-vindos todos vocês que estão aqui conosco para fazer esse tempo devocional, essa leitura. Tantas pessoas há tanto tempo têm lido a Bíblia conosco diariamente, mas talvez você é novo ou nova por aqui, então seja muito bem-vindo. Como é bom nós começarmos o nosso dia colocando diante de Deus a nossa vida, abrindo a nossa mente para receber as revelações daquilo que Ele tem para nós. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, o Teu cuidado. Obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus que fala conosco, que nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, os Teus direcionamentos, os alertas que o Senhor tem para nós, os caminhos, as direções, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, no dia de hoje, para mim, para o Tiago, para a nossa família e para cada uma dessas pessoas, nós queremos receber, Pai. Tira, Pai, qualquer tipo de venda dos nossos olhos ou tampões dos nossos ouvidos, mas que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. É isso que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de Jeremias capítulo 15, que diz assim: Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se perguntarem a você, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Deus já havia alertado o profeta Jeremias por pelo menos 3 vezes a não orar por aquele povo. Deus estava tão chateado com o seu povo que ele já havia decidido enviá-los para o exílio, tratar com aquele povo para talvez tentar com um remanescente, com uma nova geração, com pequena parte de uma próxima geração que viria, poder cumprir as suas promessas para com Israel. Mas o Senhor tinha alertado o profeta Jeremias a não orar mais por eles. Imagina se nós não podemos ir a Deus para pedir ajuda, misericórdia dele, qual esperança haveria? Então o Senhor diz que se eles perguntassem a Jeremias, para onde iremos? Jeremias deveria responder, assim diz o Senhor. Os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada, os destinados à fome, para a fome, e os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves dos céus e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Lembrando, nós lemos há poucas semanas atrás a história dos reis de Israel. Ezequias foi um rei que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, buscou a presença de Deus, e seu filho Manassés cresceu nesse contexto de um lar onde o templo do Senhor estava sendo restaurado, onde o rei Ezequias tinha um bom relacionamento. Nós lemos também sobre isso ao lermos os escritos do profeta Isaías, como o rei Ezequias chamava Isaías para consultar o Senhor, pedir orientações, oração ao profeta, mas Manassés, o filho de Ezequias, foi um rei extremamente mau, que fez tudo contrário ao que o seu pai
vinha fazendo. E depois dele, pior ainda, os próximos reis depois deles. Por isso o profeta escreve no verso 5: quem terá compaixão de você, ó Jerusalém? Quem se lamentará por você? Quem vai parar e perguntar como você está? Você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando, por isso porei as mãos em você e a destruirei. Cansei-me de mostrar compaixão. Eu os espalhei ao vento como palha nas cidades dessa terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, pois não se converteram de seus caminhos. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia no mar. O profeta Jeremias está anunciando eventos que aconteceriam brevemente no futuro. Jeremias vivia naquela região de Judá, próximo da cidade de Jerusalém, e ele está anunciando essa desgraça que estava vindo como consequência das más escolhas do povo. Ele fala de um evento que viria futuramente, em breve, como se já estivesse acontecendo. Ao falar da multiplicação das viúvas como a areia do mar, está falando de como os homens seriam mortos na batalha e levados também ao cativeiro. Fiz com que as suas viúvas se tornassem mais numerosas do que a areia do mar. Ao meio-dia, trouxe um destruidor contra as mães dos jovens guerreiros. Fiz cair sobre elas repentina angústia e pavor. A mãe de 7 filhos, lembrando que na Bíblia o número 7 significa plenitude ou uma grande quantidade, diz que a mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs enquanto ainda era dia. Ela foi envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pode me haver dado à luz? Pois sou um homem em luta e em toda contenda com toda a terra. Nunca emprestei, nem tomei emprestado. Assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: eu certamente o fortaleci para o bem e intervim por você, na época da desgraça e da adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte, ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados em sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos, numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá um fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim. Vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminada. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Por que é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? E conclui dizendo que assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios e o resgatarei das garras dos violentos. O texto de Jeremias às vezes torna difícil para nós entendermos em que momento essas orações, e até mesmo essas palavras dirigidas pelo Senhor, se isso se refere diretamente ao profeta Jeremias ou ao povo de Judá. Eu entendo que são as duas coisas na verdade ao mesmo tempo. Quando o profeta Jeremias está expressando a sua angústia em termos de clamar a misericórdia de Deus, de expressar o seu sofrimento por causa do inimigo que estava atormentando, Jeremias está intercedendo pelo seu povo
Mas esse é, na verdade, o clamor do coração do povo, que não conseguia com seu coração se voltar para Deus. E quando Deus fala no final desse capítulo de Jeremias que Deus o livraria dos ímpios, se ele se arrependesse, se as palavras dele fossem dignas, o Senhor o faria um porta-voz para as nações. Está falando ao profeta que havia sido chamado para anunciar as palavras de Deus às nações, como nós vemos desde o início do livro de Jeremias. Mas isso também se refere ao povo de Judá, que havia sido chamado pelo Senhor para ser um porta-voz e um portador de bênçãos, na verdade, para todas as nações da terra. Então Jeremias lamenta porque ninguém se importava com a situação de Jerusalém. Ele clama a Deus mesmo quando Deus pediu a ele que não orasse mais pelo povo. E o Senhor responde a Jeremias, dizendo que se ele continuar fiel, o Senhor o protegeria daqueles que o havia protegido, aqueles que o haviam ameaçado. E, na verdade, essas palavras se aplicam também ao povo de Deus, se aplicam a cada um de nós. Amém. Se nós escolhermos o mal, nós colheremos do mal que plantarmos. Se nós não voltarmos para o Senhor, se nós não aceitarmos o dom do arrependimento, mas se nós humildemente voltarmos nossos corações para o Senhor, vigiar com as palavras das nossas bocas, se nós escolhermos viver os propósitos de Deus, Ele mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém. Que assim seja. Vamos orar então, pedindo ao Senhor para que abençoe, que nós e nossa família possamos ter um coração voltado ao Senhor, um coração que teme, não um coração endurecido, um coração que não está querendo nem saber daquilo que vem de Deus ou que é a palavra de Deus. Então que nós possamos olhar para Deus, a nossa esperança, o nosso desejo esteja nele, em nome de Jesus. Amém. Essa é a oração diária minha e do Tiago para nós, a nossa família, que sempre o nosso prazer esteja no Senhor, o nosso desejo, os nossos olhos estejam nele, porque faz toda a diferença se nós começarmos a olhar para as circunstâncias, tudo isso que acontece, tantas coisas ruins, tantas coisas que nos assustam, nós vamos perder a esperança. Mas se nós olharmos para Deus, que é esse Deus que tem tantas promessas, tem um futuro, tem um caminho para nós seguirmos, nós falamos, Senhor, nós estamos andando nessa direção e nós temos visto o teu favor, a tua bênção e o que o Senhor tem para nós. Ainda que tenham dias difíceis, ainda que tudo não aconteça como nós pensamos que vai acontecer, mas ainda assim nós podemos ver o amor, o favor e a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre Amém. A nossa família, em nome de Jesus. Sim, te convidamos então a orar conosco, apresentar ao Senhor os seus motivos de oração, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração e como você de fato está, como está a sua família. Coloque diante do Senhor, eu e a Rafa queremos orar juntamente com você agora. Amém. Pai, nós te damos graças, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Sabemos que o Senhor é Deus que nos dá o arrependimento, que volta os nossos corações para o Senhor. Deus que tem, como a Rafa disse agora mesmo, promessas e bons planos para cumprir para com as nossas famílias. Nós clamamos, Pai, a tua misericórdia ao lermos esses textos escritos pelo profeta Jeremias, pensar na situação do povo de Judá e de Jerusalém, mas também olharmos para a nossa própria família, Amém, para aqueles ao nosso redor e ver tantas pessoas em necessidades. Eu e a Rafa oramos agora por aqueles que estão, Pai, passando um problema de saúde, enfrentando uma enfermidade, ou mesmo diante de uma necessidade de uma cirurgia ou pós-cirúrgico. Nós pedimos, Pai, a bênção da saúde sobre aqueles que hoje no físico ou mesmo na alma sofrem e carecem de um milagre da parte do Senhor. Amém, oramos por aqueles que hoje também precisam de uma provisão e não veem de onde essa provisão pode vir. Que o Senhor, que é o Deus provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades, Jeová Jireh, que provê antes de precisarmos e mais do que precisamos, que o Senhor entre com a tua providência nesse dia e realize os milagres necessários. Pedimos que o Senhor abra as portas, Pai, mesmo onde não há portas, porque o Senhor é poderoso para assim fazer. Pedimos que o Senhor venha com paz sobre os lares, restaurando relacionamentos. Amém, oramos Senhor. Pelos casamentos aqui representados, pelos filhos e netos, Sim, e por Senhor, todos os motivos de oração que agora são apresentados diante do Senhor. Nós intercedemos, Pai, unimos a nossa fé pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Nós vemos nesses textos do profeta Jeremias que o povo de Judá não estava disposto a se voltar para o Senhor, a erguer a sua voz para pedir a sua ajuda, mas nós fazemos diferente. Fazemos assim como fez o profeta Jeremias, voltamos-nos para o Senhor e clamamos a Tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha com a Tua ajuda, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para as decisões que temos diante de nós. Sim, meu Pai. E que o Senhor nos
nos livre, Pai, dos ímpios, de todo o poder do inimigo, dos homens maus, das mulheres imorais. Pedimos que o Senhor nos livre de todos os planos do maligno contra as nossas famílias e venha cumprir para conosco, ó Pai, o teu bom propósito, Amém, de Senhor. maneira que o nome do Senhor seja glorificado através de cada milagre, de cada resposta de oração, de cada necessidade suprida. Sim, Venha, Senhor. Pai, de encontro cada necessidade e cada nome agora mencionados em oração. Amém, Senhor. Eu e a Rafa Recebe, declaramos Senhor, sobre em essa nome de pessoa que ora Jesus. conosco agora a tua bênção, Amém, as soluções que vêm do alto, do Senhor, Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou mesmo pensar. Amém, Senhor. De acordo Recebe, com o em seu nome poder de que opera em Jesus. nós, declaramos sobre a sua vida a paz do Senhor Jesus Amém, e meu as Pai. soluções do alto do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Obrigado, Pai, por se importar conosco, por cuidar Sim, das Pai, nossas obrigada, vidas. meu Pai. Entregamos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro, Sim, tudo que Senhor. toma o nosso nome. E oramos com fé e ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Receba da bênção, da paz do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família agora, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia muito abençoado e nós nos vemos amanhã. Sim, amamos vocês.